Gente, boa noite. Como vão vocês? Tudo bem? Quanto tempo, não é? Pois é, eu não sou você, você não é eu. O que a gente é, então? Né? Tem muitas coisas assim que essa... Esqueci o nome desse autor, ele tem outras falas também, diálogos. Como é o nome dele? Você lembra? Ele é muito, ele tem umas coisas assim, umas tiradas assim muito interessantes, o que faz a gente refletir. Vale a pena vocês ouvirem as outras declamações dele, né? Olha só, falar de liberdade e igualdade, né, na sociedade é falar um pouco do que acabou de ser declamado, oi? E é falar um pouquinho também da gente no nosso cotidiano, conviver com a gente mesmo. Por quê? Porque a gente está acostumado muito a partir de uma referência da coletividade para a gente. A gente não costuma partir de uma referência da gente para o mundo. É como se a gente estivesse se esquecendo o tempo todo, como se a gente não fosse esse esqueleto, essa pedra fundamental para a nossa realidade. Eu estou falando de realidades individuais mesmo. Eu estou falando de cada um olhar para si, dentro desse universo que é infinito, de uma evolução que a gente não sabe onde vai parar, de um espírito que é imortal. Então, eu estou falando dessa referência. De você no universo, aquele pontinho de arroz, do pinguinho de arroz, da pontinha do feijão, do grão de areia no universo. Estou falando disso. Estou falando da gente poder olhar e dizer assim, qual é esse fio que eu sou? Porque eu sou um fio. Eu me entrelaço com você o tempo todo. Essa vida é uma teia infinita. Quando alguém mexe, quer sair da teia, a sociedade sofre, ela morre, ela sente dor. Ué, não é à toa que a gente fica com nossas esquisitices, nossas angústias, nossos medos sem saber porquê, vai dormir assim, o corpo sofre, tem uma dor de cabeça, às vezes a gente não tem motivo, é a teia mexendo em alguma parte do universo ou tão perto da gente. Às vezes é o próprio animal que a gente matou, que morreu do lado, porque tudo está entrelaçado. A gente precisa ter essa subjetividade, e não é romantismo isso, não. É algo que mexe com a sua essência, com uma profundidade que não tem nome. É estar sensível a isso que você é. E você é algo, um ser extremamente importante. Por isso que os espíritos tiveram o prazer de nos oferecer um conteúdo que fala sobre esse aspecto. Então, antes de falar da igualdade e da liberdade, eu queria refletir com vocês alguns aspectos. Eu coloquei lá igualdade, mas eu vou começar a falar pela liberdade. Daqui a pouco a gente volta para cá. Vocês se acham livres? Eu não quero que vocês me respondam. Nós temos poucas pessoas e todo mundo pode falar. Eu não quero que vocês me respondam imediatamente. Eu quero que vocês pensem. Vocês se consideram livres? Pode falar que todo mundo vai se ouvir. Vocês acham que vocês são livres? Diga, pode falar. É uma pergunta muito complexa e realmente é necessário uma reflexão maior. Mas como o tempo e a dinâmica nem sempre nos permite, eu responderia agora para você que eu permaneço em busca desse sentimento de liberdade frequentemente, através da minha conscientização, através dos estudos, através das experiências, da conexão entre essa teoria e essa prática. Eu vivo em busca dessa liberdade e tento exercê-la. Então você busca ela? Sim, mas não vejo como alcançada. Não está se sentindo ainda livre? 100% não, okay. Mas me sinto confortável quando eu penso
em ser uma pessoa, entre aspas, livre. Livre. Entendi. Existe uma liberdade no sentido do livre-arbítrio, de eu poder tomar decisões e escolher determinadas situações em relação a caminhos, escolhas, opções, oportunidades. Porém, estaremos sempre entrelaçados em relação a determinadas regras que também nos limitam. Então, a liberdade é limitada desde que eu não vá ofender a liberdade no sentido social, de regras de convivência social. Você se sente livre? Não totalmente. Ok. Não, desculpa. No momento não me sinto livre, principalmente nessa realidade que estamos vivendo na quarentena, com filha pequena em casa. Eu sinto que eu gostaria de fazer outras coisas, não reclamando, só delatando o que tem acontecido, né? Então, no momento, realmente, apesar de ter o livre-arbítrio, eu não me sinto livre como eu gostaria de estar. Daqui a pouco a gente volta, viu? Daqui a pouco a gente volta para vocês falarem mais. Mas pode participar. Mas pode participar. É bom. Não me sinto livre. Não se sente. Não me sinto. Tem muitas coisas que me deixam presas ainda. Você tem consciência disso? Tenho né? consciência disso. Ok. Lizinha. Eu não me sinto livre, porque da mesma forma ainda tem coisas que me prendem muito. Eu também não me sinto livre, mas eu não me sinto livre, eu começo a entender que eu não me sinto livre se eu olho pelo viés materialista, que é o que mais a gente costuma responder. As nossas ações, os nossos pensamentos, eles tendem a estar atrelados a uma perspectiva mais materialista. Estar com o filho, ter uma liberdade vigiada, essas coisas todas. Mas eu vou mostrar para vocês uma coisa que a Adenauer me ensinou. Eu acho que vai ajudar a gente a pensar numa outra liberdade, que é a liberdade do espírito. Lembrem-se que nós estamos aqui, que estamos imbuídos desse personagem. Como é seu nome? Camila? Camila, você sabe que você está Camila, mas você não é Camila. Você tem muitas informações de muitas vidas. E você é a melhor parte de todas elas. Você é a melhor parte. Porque somos seres evolutivos. A gente não evolui. Então, tudo que você tem é o melhor que você pode ter. Nunca pense ao contrário. Sempre lembre disso. E aí, quando a gente faz uma análise profunda, a gente vai ver que a gente está cheio de limites, né? Mas ainda somos a melhor parte de tudo que a gente já viveu. Como é seu nome? Ana Paula, você também está Ana Paula, mas você não é Ana Paula. Você está, neste momento, no palco da vida, assim como eu, como Camila, como Elisa. Como é seu nome? Patrícia? Gisele? A gente está atuando com esses corpos, a gente resolveu, teve uma ajuda, vestimos essa roupa e a gente está atuando aqui no palco da vida, com outras pessoas. Você tem filhos, eu também tenho uma filha. E assim a gente vai vivendo no palco da vida. Mas nós não somos isso. Você está me olhando, né? Até minha filha que convive comigo. Mas ela não me conhece com profundidade nem vocês, porque eu não sou isso. Eu visto uma máscara para ser o que sou. Só os meus pensamentos, as minhas dores e os meus amores, as minhas angústias e as minhas dores é que vão dizer realmente quem eu sou. Que eu escondo de todo mundo. Vocês também são assim. Você imagina esse ser que eu estou falando, que somos nós, realmente indo para encontrar a liberdade. Aí a Adenauer vai dizer assim: você é uma pessoa que se molda pela mentalidade coletiva. Por exemplo, acontece algo muito grave com uma criança, isso é colocado na mídia,
E a mídia julgadora, como é, a depender do canal, vai julgar e condenar aquele ser. E aí ainda traz aquele ser para poder dar entrevista e dizer exatamente o que fez com a criança. Coletivamente, nós estamos sendo meio que drenados para essas tendências de pensamento. Eu fiz um pequeno recorte grave, mas existem pequenos recortes disso em nossas vidas, o tempo todo, 24 horas, a depender da cultura que a gente está, a depender do que a gente assiste, do que a gente lê, com quem a gente anda. Eu e você somos movidos a essas mentalidades julgadoras, porque a unanimidade, ela não é inteligente. Ela não é. Isso é um perigo. É um perigo você ser movido por pensamentos e mentalidades muito parecidas, iguais. Sabe por quê? Porque você perde a originalidade das suas experiências, das suas essências, de tudo que você captou, e você deixa de dar essa opinião. Você deixa de ser quem você é para ser movido pelo coletivo, pela mentalidade coletiva. Isso é um perigo. Porque você deixa de ser o que você é. E aquilo, mesmo que seja equivocado, você não consegue dar a sua opinião porque você fica com medo do coletivo. É isso que está acontecendo atualmente. A gente está no ápice disso, que é o politicamente correto, que você não pode omitir a sua opinião, coisa que antes se fazia. Algumas de vocês aqui são da minha época, a época dos Trapalhões. A gente assistia, mandava cartinha para a Didi com 7 anos de idade. Todas as brincadeiras dos Trapalhões eram apenas brincadeiras. Hoje a gente não pode estar nesse patamar, porque a mentalidade coletiva julga que isso é errado. Então, a Adenauer vai chamar a atenção da gente e vai perguntar se nós somos movidos pela mentalidade coletiva. Porque se nós formos emitidos, determinados, movidos pela mentalidade coletiva, é o primeiro item que vai dizer que você não é livre. O segundo está bem atrelado a esse. É o medo. O medo de ser quem você é. Isso te aprisiona. E você deixa de ser a sua essência. Aí passa mais uma reencarnação. Isso é a maioria das pessoas, tá? Passa mais uma reencarnação, meio prisioneiro do sistema. E você não consegue ser quem você leva muitas vidas. Entendem porque as reencarnações são muitas? Mas para alguns seres é muito rápido. Olha Jesus. Jesus, se todos foram criados simples e ignorantes, o que você me diz de Jesus estar lá na frente e eu estou aqui ainda? Se eu fui criado com ele, o que ele percebeu que eu não percebi? Entendeu? Para alguns, é preciso muitas reencarnações para perceber isso. Sabe qual é o terceiro item que a Adenauer coloca? Para você ter certeza que você não é livre ainda, é você depender do outro afetivamente. Quando você tem alguém que você depende, ou o outro faz você depender dele afetivamente, você também não é livre. Entenda-se, mãe com filho, mãe com esposo, com pai, com namorado, entendeu? Com sobrinho, pessoas que a gente ama cegamente. Não é um amor, não é o amor livre, é o amor cego. O amor incondicional, ele é duvidoso. Entende? Porque, a depender de como você cria essas relações afetivas, você prende o outro. Como é que a gente sabe disso? Quando o outro morre, que a gente fica de luto por anos. A gente não consegue se desprender, né? Quando a gente quer o filho só para a gente, não deixa ele seguir o caminho, ou a filha. Tudo que diz respeito ao afetivo é algo que vale a pena pensar. Eu tenho feito um exercício, esse exercício é meio esquizoide. É esquisito, porque as pessoas acham que eu não tenho afeto.
Mas é um exercício. Porque eu sei que essa é a realidade. Eu preciso aprender a amar sem estar atrelado a ser eterno para mim. Isso não é uma coisa fácil. Porque nem todo mundo entende, inclusive a família. Você ser muito independente, deixar o outro independente, é uma coisa esquisita. Porque esse não é o padrão. Entende? Aí você vai perguntar, você vai sofrer mais ou menos? Não sei. Quando minha filha casar, se eu perder ela primeiro que eu for primeiro, não sei. Mas é o exercício que eu estou fazendo. Eu estou saindo do padrão. Não sei o que vai acontecer. Mas é um exercício. Uma outra coisa que a Denal vai colocar, são mais duas aqui. Uma foi o medo, deixa eu aqui, eu anotei aqui para poder compartilhar com vocês. É bem legal para a gente fazer essa introdução. Amar sem reter, né? Que está muito atrelada a essa coisa do afeto, né? Você amar, então ama. Agora ama a ponto de, se o outro chegar para você hoje, eu não sei com quem vocês estão se relacionando agora, mas vamos supor que esse seu companheiro ou companheira te diga assim agora, daqui a pouquinho, hoje, esse final de semana: olha, eu preciso te dizer uma coisa. Eu preciso te dizer que assim não está dando mais para a gente ficar junto. Aí você vai achar esquisito. Mas como? Assim, eu estou sendo sincero com você. Eu já era para ter te dito há muito tempo. Mas assim, tem outra pessoa? Tem outra pessoa. E eu posso saber quem é? Pode. É a babá do nosso filho. Você vai matar ele? Você vai chorar muito? Você vai expulsar ele aquela hora de casa? O que você vai fazer? Certamente, você vai ter um comportamento muito material. Vai querer dar logo uns tapas, chamar ele de, né, cachorrinho. Vai se irritar, claro, vai se sentir traída, é óbvio. Porque esse é o padrão. Porque a gente não aprendeu a deixar de reter. Aí você diz assim, mas Sandra também, né? Peraí, não dá. Então, esta relação que foi cultuada como padronizada, não foi cultuada te dizendo assim, você é um espírito imortal, viu? As pessoas, elas no mundo material, elas têm a bioquímica do corpo, elas se relacionam com outras pessoas, e a depender da maturidade psíquica dela, ela vai deixar o corpo tomar conta como um cavalo. Não vai prestar atenção e recuar e dizer assim, não, agora eu vou dar uma chance à minha família. Eu estou dando um exemplo, viu, gente? Necessariamente não precisa ser desse jeito. Mas eu estou colocando inputs para vocês refletirem junto comigo. Se essa pessoa chega para você e te diz isso, ela te desestrutura toda, porque você nunca imaginou uma coisa dessa. Você poderia falar, mas eu não percebi, eu não vi indícios. Quantas pessoas estão casadas e elas mudam de rota, elas mudam de emprego, elas mudam de casal, e você diz, como é que eu não percebi que essa pessoa era desse jeito? Depois de 10 anos, essa pessoa se tornou violenta. Então, não tem que se culpar. O que eu estou querendo dizer é, você e eu nunca fomos preparados para vivenciar a imortalidade e dizer assim, não deu dessa vez, mas pode dar de outra, em outro momento a gente se encontra. Porque as pessoas precisam ser felizes. Não dá para você ser feliz comigo, casada comigo, se você gosta de outra pessoa. É muita infelicidade para duas pessoas. Pelo menos ele vai tentar ser feliz. Então, se você o ama, você quer ver ele feliz. Entendeu? Amar sem reter é uma verdade tão grande, ela é tão grandiosa, ela é tão sublime. Ela é tão essencial, ela é tão importante, que se você ama, você deixa ele ir. Você deixa ela ir. Vai sofrer, claro. Mas é um amor outro patamar de amor. Não é um amor material, não é um amor físico, não é um amor irracional, não pensado. É um amor muito mais trabalhado, elaborado. Mas você não dá conta, às vezes, de uma vida só nisso, claro. Por isso que a gente está aqui. Mas é bom pensar sobre isso, não é? Apesar de doer,
É bom pensar sobre isso. E deixa ele ir, não só na vida terrena, mas deixar ele ir também o desencarne. Com certeza. Eu dei um padrão. Você tem toda a razão. Isso você pode fazer em vários recortes na vida. Eu estou falando do nível material, porque é o mais fácil até da gente entender. Sim. Porque eu te digo uma coisa, se a gente não trabalha nesse nível, no outro é mais difícil ainda. Difícil. Muito mais. Nossa, eu mesma, ontem mesmo a gente fazendo evangelho, foi sobre o ponto de vista, né? Meu reino não é deste mundo. E é justamente isso, a gente ir trabalhando essa maturidade para a gente ir evoluindo, entendendo. Ah, você é fria, como você falou, né? Me taxam de... Não lembro o que você falou. Mas não é isso, a gente justamente... Não é fácil. Não é fácil a gente desapegar, né? Deixar o outro ir. Mas, aos poucos, a gente, com entendimento, com esse estudo, a gente vai... Tem que trabalhar um pouco, né? Só o fato da gente estar aqui buscando autoconhecimento, a gente já vai levar para casa da gente, para esse final de ano, para mais um ano de vida, que vocês passaram um semestre aqui, estão cultivando muita coisa, muita informação legal. A gente não vai sair o mesmo. A gente não é o mesmo. Olha o dia que você entrou aqui e o dia que você está. Você não é a mesma pessoa, porque isso está batendo, sabe? E a gente está pensando, quando a gente desencarnar, a gente vai sair melhor do que a gente entrou. Na próxima reencarnação, isso já vai vir como semente. Algumas pessoas optam já logo para usar essa reencarnação e assim deixar a dor bater. Se um acontecimento desse rolar, ela vai chorar, mas ela vai dizer, vai ser feliz. Vai doer, mas vai ser feliz. O outro vai embora, desencarna, vai ser feliz. Eu tenho que confiar. E falar em confiar no divino, nesse que a gente não conhece, é um outro item que a Denal coloca, que é você fazer uma conexão com a divindade sem crenças. Se você consegue fazer isso, você é livre também. Bom, a maioria de nós que estamos aqui presentes temos uma relação com Deus. A gente dá um nome de Deus, mas a gente pode dar vários nomes. Me parece que nós temos uma tendência aqui dentro dessa sala de saber que tem algo aí muito mais poderoso, divino, de que controla, organiza, planeja tudo. Porque quando a gente olha para cada um de nós, se você olhar para você, esse cérebro que está aí, que comanda tudo, que tem uma energia poderosa de emitir sinais, sinapse, de controlar um coração, de poder criar um sistema autônomo que você, quando dorme, ele respira sozinho. Que é isso, gente? Que máquina poderosa é essa? Extremamente complexa e bem feita. Quem é que imita um negócio desse? De plástico, agora todo mundo imita, porque já tem, né, a forma. Quem foi que inventou essa complexidade, fez e criou de maneira inteligentíssima? Se você olhar para um potinho de algodão, um potinho que tem algodão molhado, botar um carocinho de feijão e começar a acompanhar aquele feijão crescer, criar uma florzinha e dali futuramente até virar uma árvore, aquilo tem inteligência própria. Ali tem inteligência própria. Se conduz por si só. Precisa do apoio da água e da luz, sim. Mas tem plantas que não precisam nem da luz. Ela nasce lá na penumbra. O que é isso? É uma complexidade inimaginável, quase inexplicável. Essa crença, esse ser, essa divindade, a gente não tem nome para dar isso, é uma força que comanda, dá o start. Mas a sua relação com ela é como? O que eu vou falar aqui não é ao pé da letra, ok? Eu estou mostrando porque eu também falo, viu, quando eu estou aqui, e em cima também do que eu conheço, do que eu vivo, das minhas experiências. Na verdade, quem está aqui também não sabe tudo. Então, os exemplos que a gente dá também é muito partindo da gente. Mas, se você... E aí eu vou falar por mim, porque eu fui assim. Eu entrava nos lugares assim. Eu saía dos lugares assim.
Eu levantava da cama, rezava. Eu ia dormir, eu rezava. Bom dia. Como é que eu falava? Era Deus é que sabe. Vai com Deus. Tudo era Deus. Deus na minha boca, na minha língua. Era para lá e para cá. E aí, quando eu comecei a estudar aqui dentro, eu comecei a perceber o quanto isso era uma crença que não tinha lógica. Porque é diferente você chegar e falar assim, vai com Deus. E sentir essa força e te encaminhar, sabe? Mas é diferente dizer, vocês vão, todo mundo vai com Deus, viu? É diferente, aquilo vira uma coisa rotineira, sistemática, né? Então, como é você? Porque eu posso estar falando isso e a gente tem vários santos católicos que são espíritos de escola, de envergadura moral, que estão no top dos tops ajudando a organizar esse planeta e eram católicos. Então, não tem muito a ver também com o que eu estou falando, mas com o que a gente sente quando a gente fala. A importância e como a gente absorve e traduz isso na nossa realidade. Como é a sua relação com o divino? É cheio de crenças? É cheio de padrões? Você fica com medo da morte? Então, mas você fica com medo da morte do outro? Porque o medo da morte do outro também é o medo da própria morte, porque o outro sempre é um espelho nosso. Então, na verdade, a gente está muito rodeado de padrões. Então, um convite para abrir... Isso só porque eu abri a aula, tá? Eu não comecei minha aula ainda, não. Para abrir a aula, é bom a gente refletir qual é o nosso padrão. A gente já descobriu aqui que a gente não é livre, mas a gente pode ser como espírito. A gente não é livre materialmente, mas espiritualmente, ninguém segura a gente. Ninguém. Essa noite teve uma situação que eu vivenciei em que eu percebi que foi meio que uma oportunidade de exercer a minha autonomia espiritual no sentido de como lidar com a mediunidade ostensiva e, ao mesmo tempo, saber me diferenciar do padrão, como você falou, de crenças familiares, aquele padrão sistemático de como a família entende certas coisas. Eu não sei se porque eu estou estudando, mas assistindo a aula e as coisas começam a desabrochar de uma forma, enfim. Uma vez uma Ri brincou comigo, relaxa e deixa fluir, está fluindo tudo. Mas, por exemplo, essa noite em específico eu tive algumas sensações muito intensas. Em outros momentos que eu sentiria essas mesmas coisas, eu ia me sentir mal, ia ficar com taquicardia, com sensação de desmaio, ia acordar alguém dentro de casa e ia procurar esse acolhimento familiar. E a minha família é muito católica. Dessa vez eu fiz diferente. É como se eu sentisse uma intuição dizendo: exerça sua autonomia espiritual, dialogue. Você não precisa desse acolhimento, desse sistema familiar. E aí eu fui conversando mentalmente com as energias que eu estava sentindo e a coisa foi acalmando. Eu demorei para dormir de novo, mas depois eu consegui acalmar sem precisar de absolutamente nenhum elemento familiar envolvido no contexto. E fiquei, porque dessa vez foi diferente de todos os momentos que eu já senti isso em casa, no sentido dessa questão de liberdade e você ter uma autonomia em relação ao meio. Camila, é isso que a gente está chamando do exercício para chegar na liberdade. Quanto mais consciência, por isso que o autoconhecimento é algo importante, porque você acha que, a princípio, não vai influenciar em nada. Mas, a partir do momento que o que eu estou falando aqui gera em você alguma emoção, um sentimento, ou eu te magnetizei porque te fiz refletir de alguma maneira, isso em algum momento vai bater na sua vida. Num sonho, na conversa com alguém, numa atitude que você vai tomar, numa mudança de vida que você vai fazer. Porque a autorreflexão, ela traz em nós uma mudança paradigmática a médio e longo prazo.
Tem pessoas que mergulham nisso com tal profundidade que, numa mesma vida, ela consegue dar vários passos e ela dá saltos evolutivos quânticos, que é o que a gente chama, que é profundo. Liberdade é isso, é quando a gente sente que a gente tomou uma atitude que é só nossa. A gente não teve influência, que a gente não teve contaminação psíquica, que a gente não ouviu vozes nenhuma. Pode até ouvir, mas aí a gente não vai por aquela voz. A gente vai por nós mesmos. As nossas atitudes são nossas. Então, a liberdade passa por aí. Você anda fazendo aquilo que você gosta? Ou você está estudando e fazendo a profissão que pediram para você fazer, ou indiretamente disseram? Você casou com essa pessoa, você está com ela porque você quer, ou porque ela tem isso, aquilo e determinados atributos? É preciso você... A liberdade perpassa pela franqueza interna. A liberdade, ela perpassa pela ética muito individual de você para com você. É muito profunda a liberdade. É uma coisa linda de se saber. E aí a gente diz assim, poxa, será que está tão longe da gente? Não. Porque a Adenauer vai arrematar isso dizendo, para chegar aí, é preciso uma virtude muito interessante. Qual seria a virtude para ser livre? Que a gente poderia estar casado com ela. A virtude da coragem. É preciso ter coragem para mudar. Porque quando você começar a ser diferente, as pessoas vão perceber e vão cobrar. Você não era assim. Por que você está assim agora? É a pressão, e a gente não está acostumado, a gente não aguenta. A gente não aguenta. A gente não aguenta dizer assim, ó, é o seguinte, eu estou com 55 anos e eu não quero ser mais professora. Tá legal? E eu tenho uma filha de 16 anos, tenho uma casa, mas não quero mais trabalhar com isso. Pronto. Vou começar do zero. Como você vai começar do zero? Você tem uma filha para criar? A primeira coisa que vão me falar. Você tem as contas para pagar? Você não comprou aquilo em 12 vezes? Descompra, vendo. Quero mudar de vida. Não, peraí, assim não. Só que é o seguinte, eu já fiz acordos. Eu não posso agora, simplesmente... Eu não tenho mais 17 anos, não tenho 18, não tenho 20. Eu não estou sozinha mais. Eu tenho compromissos, eu tenho que honrar os meus compromissos, porque isso também diz respeito às questões éticas e morais. O que é legal, então, saber? Que todas as vezes que a gente for planejar alguma coisa em nossas vidas, independente da idade, que a gente faça isso de maneira consciente, em busca da liberdade. E não comprometa ninguém. Não atrele ninguém a essas nossas escolhas. Mas que a gente possa, mesmo que a gente escolha ficar com alguém, que as nossas escolhas pessoais elas sejam livres. E para isso é preciso ter coragem. É preciso planejar bem. E a gente não, ninguém ensinou a gente a fazer isso, né? Mas a vida ensina. As vidas reencarnatórias ensinam. Então, a vida reencarnatória é como se fosse um dia de aula da sua mãe, do seu pai, do seu professor. Então, a gente está aprendendo, porque a gente vai ter muitas outras vidas e a gente vai se sair muito melhor. Então, segundo os Espíritos, eu só queria lembrar aqui que, na codificação espírita, um dos livros, que é o livro segundo o livro dos Espíritos, ele vai, no final do capítulo, ele vai estar lá dizendo sobre as leis, né, morais. E uma das leis... Desculpe. E uma das leis é exatamente... Eu queria... fazer um negócio aqui, mas eu não estou conseguindo. Está vendo ali? Lei da igualdade? É uma das leis que a gente vai estar trabalhando hoje. Todos os homens são iguais diante de Deus? O livro dos Espíritos, na página 803, diz assim. O Kardec perguntou aos Espíritos, né? Aí os Espíritos responderam assim, sim, todos tendem ao mesmo objetivo e Deus fez as suas leis para todos. Então, no sentido geral, igualdade é a qualidade do que é igual, do que não tem diferença. Na matemática vai simbolizar igual. Na ética e na política, o princípio segundo o qual as prescrições, proibições, penas legais são as mesmas para todas as pessoas, sem acepção de nascimento, ou situação ou riqueza. Então, do ponto de vista histórico, a antiguidade nos povos primitivos, a igualdade e reciprocidade estiveram sempre na base de trocas.
No cristianismo, a pessoa humana, como imagem e semelhança de Deus, era atrelado a esse tributo, essa ideia da igualdade. Na Revolução Francesa, a Declaração dos Direitos Humanos traz a ideia já da liberdade, igualdade e fraternidade para que a gente possa se situar. A gente está muito ainda baseado ainda nessa época. Estamos atrasados. Porque falar de igualdade, fraternidade, ali é bonito. Foi bonito a forma como foi feita, mas ali era um padrão para a época. Agora nós estamos em outra época. A gente precisa criar uma nova forma de ser no mundo de hoje, que não é essa. Essa daí foi para a época, apesar das 3 palavras serem bonitas. Então, Deus criou todos os espíritos iguais, dando-lhes livre-arbítrio. Aí eu vou trabalhar um pouco daquilo que vocês falaram sobre livre-arbítrio. Eu sou livre, mas porque eu me baseio nesse livre-arbítrio que parece que tenho. Mas eu já comecei a reparar que quando eu dou os passos muito largos, eu não tenho. Chega um determinado momento lá que vai dizer assim, pode parar. Por exemplo, se você tem um livre-arbítrio, você pode matar? Se você quiser, você pode. Mas o que acontece se você matar? Oi? Aonde? Em determinados lugares, países, nem todos. Entendeu? Então, por isso que em alguns países, no Serra Leoa mesmo, a expectativa de vida no Serra Leoa, que é metade do Rio de Janeiro, é 35 anos. Uma criança que nasce em Serra Leoa, como é que chama? As tribos, não, oh, meu Deus do céu, como é o nome? Não são tribos, porque não é tribo ali no Serra Leoa. Esses grupos, eu esqueci o nome agora, eles invadem as clínicas de maternidade, por isso que as mães evitam ir para os hospitais. E eles cortam o braço da criança recém-nascida, ou a perna, para a criança não pegar em arma, para ela não ir para a luta, ela não ser mais um soldado, porque eles vivem em brigas. Ali não tem lei. Então, matar para eles, ninguém prende eles. Para vocês terem uma ideia, o padrão do que é liberdade, do que é crime, do que não é, né? Então, quando a gente fala de livre-arbítrio, e aí, quando você olha de longe, parece que é tudo igual mesmo, porque todo mundo tem a possibilidade de ser igual. Mas essa igualdade, ela está muito atrelada às consequências. O que adianta você matar e roubar se todo mundo fica com medo? E o medo é um dos itens que não te traz liberdade. O que adianta? Você ser livre para matar e roubar, mas traz medo ao outro. Então, quando você faz uma coisa que deixa o outro em suspensão no ar, cheio de dúvidas, com medo, com limites, então a gente não pode considerar isso liberdade. Então, isso não é igualdade. A igualdade está atrelada a você chegar a um denominador comum na frequência planetária que estamos, porque essa é a nossa condição hoje. Existem planetas muito mais livres. Na condição de frequência planetária que a gente tem hoje, é importante que a gente dê um passo e preste atenção nas consequências, e aí a gente vai entendendo. Quanto mais a gente desenvolve o ato de ser bom, mais os caminhos se abrem para você ser livre. Porque isso que eu vou falar é muito católico, mas vamos traduzir isso para algo mais moderno. Fora da caridade não há salvação. O que é caridade? É eu estar na esquina e ficar dando esmola para os meninos? Hoje a gente já sabe que não é esse tipo de caridade. Tem muita gente que faz, eu faço às vezes, vocês fazem, né? Mas não é essa caridade que a gente está falando. É outra, qual é? Será que se eu tirar a palavra caridade e colocar fraternidade, melhora? Um ser fraterno é mais amplo que um ser caridoso? Pensa. Porque ser cordial, amável, respeitoso, caridoso, deixar o outro feliz, fazer ele alegre, se sentir seguro, acolhê-lo,
dar um pão, oferecer comida, dar sustento, adotar, dar escola. Isso eu estou falando que pode ser pessoas dentro da minha casa. Eu estou falando que eu posso fazer isso com minha filha, entende? Você consegue ser fraterno? Porque talvez essa seja a grande medida da igualdade. Talvez. Cada um tem que pensar no seu patamar de igualdade. O que você entende de igualdade? Porque a fraternidade, ela sensibiliza o outro a ser muito igual a você. É como se você abaixasse assim, pudesse falar na mesma altura, entende? Acaba o ímpeto, o orgulho, a vaidade. Porque quando você é fraterno, você se iguala. Você se iguala ao outro. E isso dá o sentido de igualdade. Não sabemos o que vai acontecer daqui para frente. Se o mundo realmente estiver em transição planetária, será que vai ter mais coisa? Será que vai vir um segundo ceifador, o terceiro? Você vai escutar isso de tudo quanto é jeito, né? Será que vai tocar as trombetas do Apocalipse? Será que realmente nós vamos, de maneira verdadeira, ir para provas e expiações? A gente tem que parar um pouco de ser infantil, botar os pés no chão, que tudo isso pode acontecer mesmo, mas botar o pé no chão e dizer assim, eu não tenho como controlar isso. Porque as coisas humanitárias e fortes, que são muito mais potentes do que eu, não tenho como controlar. Mas se acontecer, você vai estar aonde dentro de você? Será que num momento de emergência mundial, se a gente tiver descargas elétricas no potencial de um sol e ele desestabilizar todas as condições elétricas do planeta e a gente ficar sem energia, vai acabar a luz, vai acabar o ar-condicionado, as hidrelétricas não vão funcionar como deveriam, os supermercados o planeta vai estar muito mais quente. E aí? A gente vai começar a perder as comidas em casa, você não tem onde acondicionar, você vai ter que começar a comer comida fresca, mas você vai comprar comida fresca, não tem mais um supermercado, porque tudo estragou também. As galinhas, as vacas, os bois vão começar a morrer de sede, porque você vai dar prioridade ao humano e não aos animais. Se isso chegar até você, você vai exercitar a fraternidade na tora, porque vai estar todo mundo igual. Vai bater o desespero em um, vai bater o desespero no outro, vai ter briga lá, alguém vai saquear o supermercado, vai, porque tem muita gente ignorante. Vai bater o desespero, né? Tem gente que vai ficar com fome. Mas onde você vai estar com a sua fraternidade? Os momentos de dor, os momentos de dificuldade é o momento que mais a gente vai ser testado. Traduza isso para pequenas situações na sua vida, porque essas são grandes demais. Mas as menores, às vezes, a gente não consegue dar conta, porque a gente já quer chutar o balde, né? É bom a gente pensar sobre isso, porque a gente está sendo convidado a mudar. Nós estamos sendo convidados a mudar. Não adianta a gente aqui, entre a gente, dizer assim, isso não é comigo, não. Tem nada a ver com isso aí. Tem com a gente. E como tem? O Covid bateu aí na porta e a gente percebeu que tinha. Todo mundo foi afetado. O hospital chegou em um determinado momento, não foi na Bahia, porque na Bahia isso não aconteceu, de verdade. Mas tiveram estados que não tinha internamento, não tinha leito. Vocês podem imaginar aquilo para aquelas pessoas. Mas e nós? Vamos olhar para o outro e vai dizer, aquele nem precisava ir, tomou a vaga de alguém. Será que é o nosso papel julgar o outro? Ou as circunstâncias estão sendo balizadas? Será que tem alguém olhando de longe e dizendo assim, deixa eu ver como é que aquele se comporta? Deixa eu olhar como é que aquele julga. Agora eu vou testar e vou ver como é que Ana Paula pensa.
Porque é nessa hora, no momento dos escondidos, num quarto fechado, que você está dormindo, que você é testado. No momento que você se desdobra, no momento que você está fazendo essas conexões. Então, todos somos iguais nas nossas essências e aptidões. Ou nas nossas essências, nossas aptidões, nós somos desiguais. A gente vai aprendendo. Eu tenho uma determinada aptidão que você não tem. Eu tenho certeza disso. E você deve ter outras que eu não tenho. Agora, por que essas aptidões? De onde eu vim conseguir isso? Tem gente que diz assim, poxa, eu queria não ser tímida como você. Eu queria poder o microfone e poder ser livre, poder falar com essa facilidade que você fala, né? Eu acho você tão calma. As pessoas me dizem, meus alunos dizem, você é tão tranquila, Pro. Aí eu digo assim, ai, meu Deus, você não sabe o trovão que tem aqui dentro, o vulcão que tem aqui dentro. Né? Mas a gente vai adquirindo, vai tendo essas aptidões, a gente vai aprendendo a lidar. Mas eu sei que vocês têm a de vocês, que só vocês sabem lidar. Que eu olho assim e falo assim, gente, eu queria ter essa habilidade na bioestatística. Eu queria ter habilidade em fazer contas rápidas. Ah, gente, se eu tivesse essas aptidões, eu não estaria aqui nesse microfone. Você sabe onde é que eu estaria? Elisinha sabe. Sabe o que eu estaria fazendo? Vocês têm ideia? Olha para mim. O que vocês acham que eu seria? Estava em primeiro lugar, era o meu sonho. Mas eu não tinha essa aptidão. E não quis investir, não fui incentivada, sei lá. Cientista de quê? Cientista, sim. Hã? Não. Astrofísica. Eu não queria qualquer coisa, não. Mas eu já estou planejando a minha reencarnação. Quando eu me aposentar, eu já decidi que eu vou, assim que eu me aposentar, eu vou reservar meu dinheirinho para ter aula de física e matemática. Eu quero aprender. Eu quero começar nessa vida já com essa aptidão. Eu já decidi isso. Porque eu tinha paixão por aprender, nunca fui estimulada, acho que não tive bons professores, talvez não era minha nessa vida mesmo, né? Se fosse, eu seria. Mas eu tenho paixão. Então, assim, qual é a sua paixão? Mas teve outras que foram despertadas e você adquiriu habilidades aqui. E aí eu não fui astrofísica, mas sabe que eu fui a vida toda? Professora de metodologia científica. Eu comecei, né, na rabeirinha, assim. Eu fui professora de metodologia científica com muito gosto. Cheguei até aí. Então, quando a gente fala da igualdade natural, desigualdade social, na página, na questão 803, ele diz assim, todos os homens são iguais perante Deus? Sim. Na sua dor, no seu sofrimento, tudo é comum a todos, pobres e ricos. A desigualdade das condições sociais é uma lei natural? Não. Obra do homem desaparecerá juntamente com a extinção do orgulho e do egoísmo. E o que abusam de sua superioridade social para oprimir o fraco em seu proveito, como a escravidão, por exemplo? Reencarnações onde sofrerão o que fizeram sofrer. A gente está lendo um material do século XVIII. Ali dizia meio que assim, o que você fizer, na outra vida você vai sofrer por isso. Aqui na casa, a gente já atualiza essa forma de ler, tá? Por quê? Por que exatamente aquele que escravizou o outro a vida toda nessa reencarnação, necessariamente, não vai sofrer como escravo na outra vida? Por quê? Pelo pouco conhecimento que eu tenho. Talvez ele venha na próxima reencarnação de uma forma que possa ajudar a essas pessoas. E para ele chegar a esse sentimento e emoção, para dar um poder e um desejo para ele chegar a fazer, o que aconteceu com ele? O que pode ter acontecido com essa pessoa? Você quer ver uma outra coisa que é muito parecida com o que você falou? Faz de conta que alguém nessa vida deu um tiro na cabeça da outra pessoa. Essa pessoa morreu, aí essa pessoa continuou viva,
porque matou a outra, mas continuou viva. Aí morreu, desencarnou, com aquela culpa, com aquele sentimento, pô, matei uma pessoa, etc e tal. Quando ela reencarna um neurocirurgião. Depois do desencarne, ela viveu no mundo espiritual, buscando autoconhecimento, buscando se auto-perdoar, sair da própria culpa e pedindo a oportunidade para reconstruir uma vida, não, várias vidas. E esse neurocirurgião é uma pessoa que fazia muitas cirurgias, que é caríssima, uma das mais sérias e complexas cirurgias que existem. Fazer isso de graça, inclusive com criança. Então, gente, não vamos levar ao pé da letra, nenhum de nós aqui. Quando tiver e bater aí uma culpa em você, desfaz dela automaticamente. Você não precisa mais disso no século que a gente está. Você se perdoa, diz assim: eu fui muito ignorante, não devia ter feito isso, mas eu não quero mais repetir. E segue em frente, não olhe para trás. Porque isso vai te ajudar muito quando você desencarnar. Isso deveria ser uma orientação geral, entende? É por isso. Porque todas as pessoas têm a capacidade de se autogerir e melhorar, e se conhecer, e se transformar, e ser de forma diferente. Entende? Então, nenhum de nós vamos seguir sempre o mesmo padrão, porque a gente tem muitas reflexões. E nós que buscamos isso aqui, para a gente é maravilhoso. É maravilhoso chegar a essa conclusão. Então, a desigualdade social não é obra da natureza divina, gente. É uma obra dos homens. Os que abusam, os que são oprimidos, porque tem também o caso das pessoas que se viciam naquela situação energética. Eu conheci uma pessoa ontem, que essa pessoa dizia assim para mim: a minha mãe toma remédio, a minha mãe é isso, a minha mãe é aquilo, a minha irmã, todas as duas moram com ela. A minha irmã toma remédio, a minha irmã é isso, a minha irmã é aquilo. E eu estou muito ansiosa, vou também entrar no remédio, por causa disso eu não aguento elas duas. Aí a irmã chegou e falou assim: eu não aguento mais viver aqui com vocês duas, eu vou embora. Eu vou pegar uma das casas que o pai deixou para a gente, o pai deixou uma casa para cada filha, e vou morar lá. Vou morar sozinha, não dá, a gente está se matando aqui. Aí ela disse assim: deu graças a Deus que minha irmã vai embora. Aí eu perguntei assim para ela: e você? Não, minha mãe precisa de mim. Minha mãe, não sei o quê, mas minha mãe, ela, se eu não ficar no pé dela, se eu não ajudar, ela vai enlouquecer. Mas, ao mesmo tempo, ela reclama da mãe. E aí eu fiz um questionamento para ela: você gosta de estar com ela e nessa situação, ou você quer se liberar dessa situação? O que é que você deseja para você? É o que todo mundo tem que se perguntar. Porque, às vezes, a gente está numa situação que a gente não consegue se desvincular porque a gente não reflete profundamente sobre ela. Às vezes, a gente está gostando, a gente já se viciou em gostar daquilo. Entende? E dizer não para si mesmo, e dizer não para a situação, dizer não para o outro, não é uma coisa fácil. Quando eu fiz esse questionamento, ela falou assim: ué, eu nunca tinha pensado nisso. Que bom que ela começa a pensar, que ela que vai decidir, né? Mas que bom que ela começa a pensar. Ela falou: pô, eu nunca tinha parado para pensar. Se eu estou gostando mesmo dessa situação, já me acostumei com ela. Será? Como é que faz para desacostumar? Né? Porque se vai fazendo mal, vai fazendo... Você tem um dia que você não dorme, tem um dia que você não come direito. O que é isso? Não é natural. Então é importante a gente pensar no nosso dia a dia, porque a gente está falando de liberdade também. Né? Mas vamos continuar. Desigualdade de aptidões. Reparar uma injustiça. Aí a questão é assim: a igualdade absoluta das riquezas é possível, alguma vez existiu? Não, ela não é possível. A diversidade das faculdades e de caráter entre os homens opõe-se a essa igualdade. O que ele está querendo dizer, mais ou menos assim, eu vou traduzir. É o seguinte: a gente está num lugar que a gente tem sintonia, a gente tem muito parecido as nossas dores. Essa diversidade, esses problemas que a gente está encontrando, tem gente que é muito escravizada, tem gente que é abusada, tem gente que é rico, tem gente que é pobre, tem gente que é muito inteligente, tem gente
que fala tanta coisa que não é verdadeira, mente. Tem tanta coisa para a gente analisar. Por que para o ser humano, no processo evolutivo dele, estar nessa diversidade é bom? Porque a gente cresce, está no meio. Senão a gente não evoluía. Por quê? Por que está no meio da diversidade? Por que não é melhor estar no lugar que todo mundo é igual? A gente não vai crescer, gente. A gente não tem maturidade psíquica para isso. Para a gente estar num lugar que as coisas são muito parecidas, a gente precisa ter maturidade psíquica. E eu vou lembrar vocês de um detalhe. Eu sempre conto isso. Tem um determinado momento no capítulo do lar, no nosso lar, com o André Luiz, que levam ele para fazer uma visita num auditório que vai ter uma palestra. Essa palestra é da senhora Veneranda, que é uma ministra dos ministros. Ela é o top dos tops. Ela não morava nem ali no nosso lar. Ela era uma pessoa muito... assim, que todo mundo queria ouvir falar. E ela, falando de uma maneira muito doce, explicando os últimos acontecimentos, etc. e tal, ela disse assim: vocês vão ter uma ideia do que é o amor. Você imagina várias consciências querendo tanto bem as pessoas que querem evoluir, assim como elas, porque elas continuam evoluindo. Mas elas querem tanto bem, que elas emitem do coração e do cérebro, é uma energia em potencial, né? Energia psíquica, e da vontade, que é desse sentimento, da emoção, junta, todas elas levam isso para um centro, gera uma energia excomunal que a gente não tem como medir. Isso gera mundos, planetas. É assim que é feita a formação. Lembra da história do Big Bang? Aquela energia que fez puff. Aquilo que é uma potência enorme, o átomo que explode, advém dessa amorosidade dessas pessoas. Imagine a força que isso tem. No início do livro Evangelho segundo o Espiritismo, que fala da fé raciocinada, é uma frase, eu não lembro, porque eu não decoro essas coisas, mas está escrito assim: Espírito da Verdade. Sabe quem é o Espírito da Verdade? Não é Jesus. Todo mundo acha que é. Muita gente acha que é, né? Vocês vão aprender hoje. Espírito da Verdade é uma junção de todos os espíritos que trabalharam com Kardec na codificação espírita. São as consciências unificadas. Esse é o Espírito da Verdade. É uma união de consciências. Ali já virou um poder que virou uma mônada. Porque a gente, quando a gente nasce simples e ignorante, a gente vem de uma mônada e vai virando factrais de alma. Esses factrais de alma, no processo evolutivo, vão se tornando individualidade, através do livre-arbítrio. Quando a gente vai entendendo como isso funciona, a gente vai entendendo o que é justiça, a gente vai entendendo o que é amor, a gente vai se juntando nas outras consciências, vai criando mundos. Isso é o que eu sei até aí, né? Depois eu não sei mais. Mas essas uniões vão voltando para a verdadeira mônada, mas agora de maneira consciente. A gente sai da grande mônada, simples e ignorante, e volta para ela de maneira consciente. Segundo eles, aqui, essas desigualdades, elas não é que elas são obrigatórias, não, tá? Mas elas são necessárias para esses tipos de espíritos que estão nessa frequência e precisam crescer, e por isso a gente está aqui. Poderíamos estar em outro lugar? Sim. Quando acabar essa geração, porque segundo os espíritos, esta geração planetária, nessa época que nós estamos, 2021, 22, 23 e por aí vai, Divaldo Franco, eu assisti uma palestra dele há 5 anos atrás, eu ouvi Divaldo falar isso, que até 2025 a gente ia ver mudanças que a gente não ia imaginar. Quando Stephen Hawking desencarnou,
Lembra dele, aquele cientista que ficava na cadeira de roda, que tinha esclerose múltipla? Ele disse que um dos maiores avanços até 2025 seria a inteligência artificial. E a gente já está vendo muitas coisas que envolvem inteligência artificial. Se isso vai para o bem ou não, a gente não sabe. Mas a verdade é que o que eu estou querendo dizer é que as mudanças estão acontecendo. Os espíritos colocam que essa geração é a oportunidade última, no sentido de se situar dessa forma, ser egoísta, vaidoso, orgulhoso, mentiroso, punitivo, julgador, corrupto, tudo que é ruim, para o padrão da nova terra, para o padrão da regeneração, isso não entra mais. Então, quando você e eu desencarnarmos, vai ser observado qual é a frequência que você emite. E você vai estar em sintonia com essa frequência. Você volta para esse planeta regenerado, ou você vai estar em outros orbes de acordo com a sua frequência, porque essa do egoísmo não volta mais. Porque o planeta também ele é evolutivo, ele precisa desenvolver. Então, quando a gente vê vulcão, quando a gente vê terremoto, ele está desenvolvendo também. Isso faz parte das leis. É porque o homem é muito medroso, não entende dessa relação. Então, a Igreja Católica, a história, trouxe para a gente muito medo. Agora que a gente está caindo a ficha para a gente tentar ser independente. Tem muita coisa boa para a gente refletir, viu, gente? Mas vamos continuar aqui. Qual das duas provas é mais terrível para o homem, a miséria ou a riqueza? Tanto uma como a outra. A miséria provoca a lamentação contra a providência e a riqueza estimula todos os excessos. Aquelas criancinhas que estão sendo violentadas na Síria, quando tem guerra, ou em outro lugar qualquer. Aquelas mães que são subjugadas, pessoas que são encarceradas de maneira injusta, qualquer situação. A prova deles é diferente da sua? Vocês acham? Diferente da minha? Segundo os espíritos, não é diferente, tá? Se você olhar pelo contexto material, é diferente. Mas se você for olhar do ponto de vista espiritual, não. Sabe por quê? Porque a prova é aquela que testa a sua resistência ou a sua forma de enfrentar o problema, de enfrentar o conflito. Aquela pessoa que está dormindo embaixo da ponte, como ela lida com a pobreza? Aquela pessoa que é rica, que compra aquele apartamento que fica em Ondina, no último andar, que tem piscina lá no... Como é que chama quando é em cima? É teto? Cobertura, que vale 10 milhões, que é a média essa. De 5 a 10 milhões, um apartamento daquele. Como ela lida com a riqueza? Imagine você ter dinheiro entrando... Você pode pegar um avião aqui e jantar em Paris. Tem gente que tem dinheiro nesse nível. Pega um avião e vai jantar em Paris e volta. Pega o teco-teco dele e vai e volta. Como é isso para ele? Como é ser dona dos hotéis Hilton? Vocês sabem quem é Paris Hilton, né? Lembra aquela loirinha? Bilionária? Ela faz isso bastante vezes. A gente sempre olha, sabe que ela faz isso. Pega o avião, vai para não sei onde, para não sei onde. Como imagino ela lidar com a riqueza? Mas aquele que não tem um tênis, às vezes tem que enrolar plástico com um elástico para andar na rua, ele mora embaixo da ponte. Como é ele? Ele está reclamando, está xingando. Ah, que droga! Essa vida miserável! Ele está ralhando o tempo todo. Não vou você dar um pote de arroz com feijão para ele, joga. Não tinha carne. Outro dia isso aconteceu. Eu ofereci, a pessoa jogou. Não quero isso, não. Isso aqui está frio. Como é? Entendeu? Essas pessoas todas, nós todos estamos sendo testados. E a gente que tem tudo? Que entra em casa e reclama porque a comida está fria.
porque não tinha carne que você queria. Porque a água acabou, porque está tendo arrumação lá na rua e o cano fechou e o governo disse, vou fechar a rua aí, a água por um dia. E a gente fica reclamando porque não encontrou a quiboa da marca que a gente queria. Entende, gente? É isso. O fio da meada está aí. Como você enfrenta as pequenas e as grandes e as médias coisas. E por isso que todo mundo é igual. Mas por que ele está com aquela prova embaixo da ponte e o outro está a dona dos hotéis Hilton? Por que essas provas são desse jeito? Porque a frequência de cada um nos levou a isso. A gente tem história milenar, a gente veio construindo histórias que nos levaram aonde a gente está agora. Você quer construir uma história diferente para ser testado e gerar novas habilidades? Começa agora. Planeja, a Denal estimula muito a gente a fazer isso. Você já pensou na sua próxima reencarnação? Então começa a pensar. Vai atrás dos seus sonhos. Vai atrás das coisas que você gosta. Sabe por quê? Porque você não morre. Você é infinito. Você tem chão aí pela frente. Planeja isso aí logo. Não deixa para desencarnar e pensar depois, não. E vou dizer mais. Não fique atrelado às pessoas. Porque é importante que você, como espírito, desenvolva muitas habilidades. Mas vamos continuar aqui. Isso aqui a gente já falou, a gente já tinha lido. Olha só. A compreensão do bem e do mal, a capacidade de progredir, comentar ou dizer ou refletir que a mulher é mais fraca fisicamente, é a mulher que dá ao homem as primeiras noções de vida, né? Falar de igualdade dos direitos do homem e da mulher, qualquer coisa que esteja escrito ali, vai dar sentido, vai dar um parâmetro a partir da situação que você vive. Não atrele aquilo que está descrito ali exatamente igual para todo mundo, porque não é. Então, lembra da nossa conversa inicial que um dos indícios de você ter certeza que você não é livre é quando você vai pela mentalidade coletiva. Cuidado com a mentalidade coletiva. Aí você pode dizer assim para mim, Eita, Sandra, então você também está tocando no assunto das leis, das normas, da uma constituição de um país? É isso? Porque ali está ditando normas e todo mundo tem que seguir aquilo ali. E eu vou dizer a minha reflexão. E antes de vocês pensarem no que eu vou falar, eu quero lembrar o que eu disse no início da aula. O que eu trago aqui é um pouco também das minhas experiências e das minhas reflexões, ok? Então, o que eu falo aqui não é obrigatório seguir, nem deve. Eu, inclusive, acho que as leis, seja qualquer uma, elas são necessárias porque a sociedade ainda é muito desigual. Mas eu, Sandra, se eu não me sentir confortável, eu não vou seguir aquela lei. Mas, se eu não seguir aquela lei, o que vai acontecer comigo? Eu vou ser punida. Dentro do meu país, vou, porque ele tem uma Constituição. Tem uma coisa dentro do meu país que acontece. Na minha área da saúde, principalmente, aborto é proibido. Só em alguns casos. Eu, como enfermeira, se eu fizer um aborto, eu, como mulher, eu vou ser punida, se não for naqueles casos. Estou dentro da lei. Mas se eu quiser fazer, eu faço. O espírito não é livre? Faz. Mas ele vai ter consequências. Ele precisa ter maturidade psíquica para segurar essa onda. Bater no peito e dizer assim, rapaz, se você quiser me prender, pode me prender. Mas que eu vou fazer, eu vou. Mas ele vai aguentar ficar preso? Ou ele vai deprimir? Ele vai querer se matar? Então, o que é interessante nesse processo? Que agora, mais conscientes e reflexivos como estamos juntos, qualquer atitude que queiramos fazer, é importante se perguntar se eu tenho maturidade para tomar determinadas decisões. Porque se eu ainda não tiver, eu vou amadurecer um pouco mais. Eu vou buscar mais autoconhecimento, eu vou pedir ajuda, eu vou conversar com outro, aí eu vou dando passinho devagar. Entendeu?
porque a vida é infinita. Eu preciso dessa realidade agora. Quem não para pensar, desembesta que nem um cavalo e vai no sentido assim de não pensar e ir para frente, correr, correr, correr. Isso é um comportamento instintivo. E nós não estamos mais na fase do instinto. Nós estamos na fase de buscar a consciência. Então, é muito melhor falar menos, ouvir mais, refletir, portanto, e tomar as atitudes de maneira pensada, devagar, para que a harmonia chegue até você e você dê os passos mais seguros e certeiros do que a gente sair fazendo só o que o coração quer, porque eu sou livre. Porque se eu levo isso ao pé da letra, eu posso me dar muito mal. Igualdade perante o túmulo, né? Reprovais de modo absoluto a pompa dos funerais? Não. Quando honram a memória de um homem de bem, é justa e um bom exemplo. Era mais ou menos isso que quer dizer esse slide. Quando morre alguém, que você vai para o enterro, às vezes você vê as pessoas fazendo prece, outras chorando, outras cantando, depende, né? Outras silenciadas. A mídia, né? A gente teve uma história de mídia tem pouco tempo, com Marília Mendonça que desencarnou e todo mundo se sensibilizou completamente o país, porque ela deixou um filho pequeno, era uma pessoa muito simpática. Isso tudo, os espíritos perguntaram, na hora que vai embora, na hora que está enterrando embaixo da terra, imagine você embaixo da terra, imagine você sendo cremado, não importa, desencarnou, imagine isso. Quem ficou pode estar te homenageando, pode estar chorando, pode estar só daquele dia e no outro dia esquecer, porque com o tempo isso vai ser acostumado, não importa. A verdade é que, no fundo, quando você olha de longe, todo mundo é igual. O tempo vai passar e a vida vai continuar. Você vai conhecer outra pessoa, você vai casar de novo, ou não vai, ou vai paquerar apenas. Vai esquecer e vai ver uma outra pessoa e vai se admirar, vai querer encontrar, porque a vida continua. Essa é uma realidade. Não adianta a gente inventar que isso não é com a gente. É mais ou menos isso. No túmulo, iguala todo mundo como espírito e quem fica também. É importante que a gente comece a mudar nosso paradigma, comece a pensar sobre isso, por mais que doa. A nossa sociedade, ela não costuma pensar na morte. Ela só costuma pensar na vida e no aqui e agora e no prazer. Eu quero é comer, que hora é a janta, isso, aquilo, que hora que eu vou botar gasolina no carro. É isso, a gente tem esse costume. Mas na hora que você levanta, você lembra de quem está passando fome? Na hora que você levanta? Na hora que você vai dormir, você lembra de alguém que está se cobrindo porque você tem um lençol que você nem está usando porque o calor está tanto que às vezes você nem usa, tá? Então, o que é isso? Que reflexões são essas que você faz? Uma visão ampla do amor induzirá o homem a repartir o seu excesso com aquele que tem menos. Somente assim diminuiremos as desigualdades sociais de nosso planeta. Eu tô falando isso sobre a questão da liberdade, eu vou passar, mas eu já falei bastante dela, porque eu abri a aula falando da liberdade. Tá? Eu particularmente acho que os movimentos sociais que estão para vir, as estruturas geológicas do planeta que estão para vir, as mudanças políticas e econômicas que eu acredito que estão para vir, vão ser muito mais rápidas do que essa que a gente está imaginando. Eu sinto, eu percebo de que o tempo ele vai começar a ter tempo, estou falando de tempo de horas mesmo, ele vai começar a ter um tempo muito diferente, um movimento muito diferente.
de que essas coisas vão, porque essas coisas iam acontecer, porque a gente precisa ser chacoalhado. O sistema econômico, o sistema político não pode continuar o mesmo. Não dá mais para um dono, uma única pessoa dentro do planeta Terra, ter 30% de toda a mídia de rede social. Vocês concordam comigo? Esse rapaz tem 30% das redes sociais do planeta. Ele está determinando o que é certo e o que é errado. Isso não pode acontecer. Entenderam? Uma pessoa ser trilionária e o outro não ter nada, não tem nem água encanada. Não é normal, gente. A gente não vai parar em lugar nenhum. Isso precisa ser desacelerado naturalmente. Isso vai ter um basta. Está errado o que ele está fazendo? Está certo o que está acontecendo ali? Todo mundo está com a sua prova. A questão não é essa. A questão é que quando começa a ter um desequilíbrio enorme, que você olha assim, nossa, gente, está demais também. Na mesma cidade que você está, nesse quadrante que nós estamos, aqui mesmo, nesse bairro, tem gente que não tem dinheiro para nada. Tem gente que é milionário. Só que isso, a nível planetário, está sendo discrepante demais. A gente tem países que, gente, é guerra em cima de guerra. Aqueles caras não podem continuar daquele jeito. Isso vai ter que ter uma desaceleração. Eu sinto que isso não vai demorar para acontecer. Porque o homem ainda não está sensibilizado o suficiente. Nós, e aí eu me incluo, quando eu falo isso, eu me incluo. É muito fácil falar. É muito fácil pegar o microfone, estudar e falar. Mas é muito difícil fazer. Vocês concordam comigo? Realmente. E a gente precisa se esforçar. A gente precisa se ajudar. A gente precisa sensibilizar o outro. Eu quero que vocês me ajudem e eu quero ajudar vocês. Eu tenho essa aptidão. Certamente vou ser muito cobrada. E sou. Toda vez que eu saio dali, o espírito fica. Agora eu quero ver. Quero ver se vai fazer. Você não sabe. Entendeu? Mas cada um está sendo cobrado de um jeito. Cada um está sendo cobrado de um jeito. Qual é a aptidão que vocês têm? A minha é ser professora. Eu sou professora. Enfermeira e professora. Mas qual é a de vocês? Usem isso de maneira inteligente. Usem isso de maneira que sensibilize a sociedade. Use isso de maneira que você possa fazer algo que as pessoas possam dizer assim, poxa, esse legado é legal. Eu vou pegar esse legado para mim. Mas qual é o seu legado? Qual é o legado que você está deixando? O que você está fazendo de essencial para a sociedade? Outro dia eu estava no carro, isso tem uns 15 dias. Aí estava minha filha, meu esposo estavam conversando assim na frente, e daqui a pouco eu escutei assim. A gente estava conversando de mudanças mesmo econômicas. Aí o Espírito chegou para mim e disse assim, de agora em diante, nada vai ser como antes. Tudo agora vai ser... Não, aí ele falou assim, ele falou de uma maneira muito rápida, mas foi mais ou menos assim, qualquer um que queira abrir algo individual para ganhar só na sua individualidade, não vai dar certo. O que vai dar certo é quando você cria algo que leva à sociedade alguma coisa. Entende? Então, é mais ou menos isso. Você abrir um negócio que só vai ter lucro para você, não vai ser mais o caminho. O caminho é você fazer qualquer coisa que seja de um lucro que a sociedade tenha um respaldo. Então, é como se falasse assim, não vai ter mais pessoas ganhando dinheiro sozinha. Então, esse retorno material, para igualar as pessoas, vão ser mais pulverizados, né? A liberdade na China é a mesma que nos Estados Unidos. As limitações psicológicas e legais para todo mundo é a mesma. Então, assim, isso tudo a gente já refletiu um pouco juntos, né? As questões econômicas. Então, o estado do ser que não sofre constrangimento, a faculdade de se fazer o que se queira dentro dos limites do direito, aquele que fazendo bem ou mal age conforme a razão. Então,
que é liberdade em cada aspecto desse? A gente também já conversou um pouco sobre isso. Então, olhe um pouco para você, no seu jeito de ser, na forma como você fala, reage diante das situações da vida, e pergunte-se se isso que você faz é de direito, é correto, é ético para você e para a sociedade. Porque esse é o parâmetro. Não olhe para mim, não olhe para a mentalidade coletiva, cuidado na forma de interpretar as leis que têm determinadas tendências e olhe se aquilo é confortável para você. Porque se não for, e ainda assim você tem que respeitar as leis porque são leis, como você pode se equilibrar nessa linha sem se matar, se magoar, matar o outro, se machucar? É possível? Esse é o seu desafio. Por isso que a gente está sendo testado na frequência desse planeta, por isso que a gente está encarnado nesse planeta. Porque essas são as provas e as expiações. Mas dá para levar sem criar grandes desastres? Dá, gente, claro que dá. Quantos espíritos de escola viveram nesse planeta e fizeram uma benfeitoria? Mesmo casados, porque a maioria não era, né? A maioria era livre. Não tinha nem condição de ter filhos, porque tinha uma missão muito profunda. Mas a gente tem um exemplo aqui. A gente tem um exemplo aqui dentro. A gente tem uma pessoa que é casada, tem filhos e faz uma obra magnífica. É ou não é? Não é? Então, assim, o que é possível? Qual é o potencial de cada ser para fazer isso? Como é que a gente consegue ser assim? Vamos pensar, cada um vai ter o seu jeito. Agora, não dá para criar grandes pernas se a gente não trabalha isso dentro de casa. A casa é o melhor exercício. E a casa é um dos lugares mais difíceis de se trabalhar. Porque a intimidade é tanta dentro do lar que a gente quer chutar o balde. A gente não tem paciência, né? Com os nossos queridos, a gente não tem paciência. A gente quer chutar o balde e a gente não se resolve. A gente vive mais uma reencarnação com eles na nossa volta. Aquele satélite ali daquelas pessoas que são sempre as mesmas. Uma hora é tio, outra hora é mãe, outra hora é vizinho, outra hora é irmão, outra hora é pai. E a gente não se resolve. Bora se resolver logo, gente. A gente tem que ser franco. Ó. Você quer um caminho? Diálogo. Converse sobre tudo dentro da sua casa. Tenha coragem. Tenha coragem de chegar e dizer, eu não gostei disso não, viu? O meu pai, isso aí que você fez? Ah, menina, você tem que idade para chamar minha atenção? Sou seu pai? Ah, mas eu não gostei. Ó, meu marido, você nunca me disse isso, agora você está reclamando. Pois é, eu estou com vontade de dizer isso. Não foi legal o que você fez. Não leve para o túmulo o que está engasgado, não. Seja elegante, mas diga. Vá se desvencilhando. Vá se desapegando. Vá resolvendo seus quiprocó. Aproveite que o seu autoconhecimento está aí, ó, latente. Deixa eu ver aqui. A cultura... Vocês vão me dar mais quantos minutinhos? Fala para mim. 9h15? Tá. A cultura primitiva ignora o eu. Comunismo primitivo. Não problematiza. Não sabemos precisar a época da liberdade questionada no cristianismo e na Revolução Francesa a Declaração dos Direitos Humanos, Liberdade, Igualdade e Fraternidade. Mesmo padrão da igualdade. Então, a sua liberdade, ela começa quando acaba a do outro ou todo mundo pode começar junto e misturado? Quando começa do outro, de repente, ainda não, a sua também não existe. Então, vamos repensar essa frase juntos? Será que a sua liberdade, os seus direitos começam quando o do outro termina? Será que é isso mesmo? Tem uma coisa aí meio disforme. Bora pensar. A liberdade de uma pessoa termina quando começa a liberdade da outra? Cada um tem o seu tempo, o seu espaço, né? Sua condição ética, sua condição moral. Então, talvez este não seja o parâmetro mesmo. Talvez a gente consiga entender que a gente nem precisa pensar nisso, é conviver com as diferenças e entender que, em determinado momento, aquela pessoa não é igual a você, ela não vai concordar.
E não tem outro jeito. Vocês vão ter que aprender a conviver. Aliás, as famílias, elas vivem juntas porque elas são bem diferentes, tá? Raramente você vai encontrar na mesma família todo mundo que se dá muito bem, que todo mundo é muito parecido. Não, é difícil. É difícil você ter espíritos irmãos, né? Na irmandade pura. Geralmente você vai encontrar pessoas muito diferentes, para facilitar o processo evolutivo, inclusive. Como precisar os limites do direito? Fazer aos outros aquilo, né, que não queremos que nos façam. Será que esse também é um parâmetro? Olha, eu vou dizer a vocês a forma como eu reflito sobre isso. Não fazer a você aquilo que eu não quero que você me faça. Depende muito. Por quê? Porque o meu limite, a minha ignorância, eu não sei tudo da vida. Então, às vezes, eu faço uma coisa a você que eu não tenho ideia se você faria comigo ou não. Então, esse é um parâmetro que, por mais que seja bonito eu estar dizendo isso, ele não funciona na prática. Porque, na minha relação com você, eu casei com você, tenho 2 filhos com você, estou vivendo com você. Muita coisa do que eu te faço, com o tempo, eu posso até perceber, assim, poxa, eu não queria isso para mim, então eu vou evitar fazer. Mas durante a nossa evolução, a gente não consegue pensar muito sobre isso. A gente vai fazendo. Quando que a gente começa a pensar? Quando a gente sai do instinto. Quando a gente sai do instinto, quer fazer as coisas no automático, sem pensar. Então, se a gente sair do instinto e começar para pensar, sabe o que a gente faz? A gente evita até fazer. Porque a gente pensa tanto que a gente não faz. Porque a gente vai raciocinar muito. Então, como é o meio termo? É não pensar ou é pensar muito? Se não pensar, vira um animal. Sai maltratando, fazendo mal às pessoas. Se pensar muito, não vai fazer, porque dá tanto medo de errar. O meio termo é aquele que você vai vivenciar. Você vai experimentar. Queria casar com ela, mas eu não sei. Ela tem uns vícios que, gente, eu estou imaginando. A minha sogra já me disse. Cuidado com minha filha. Olha, mas eu quero casar porque eu amo. Eu vou casar com essa mulher. Caso durante o processo, eu disse, mas, gente, né, que o povo estava certo. Será que eu tinha que casar mesmo? Quantos de nós aqui já não passou isso pela cabeça? Vai dizer que é só comigo? Não é só comigo, não. Eu que não estou sozinha nessa, não. Todo mundo pensa um determinado momento da vida. Gente, onde eu fico amarrar minha jega? Amarrou aqui mesmo. Agora vai. E aí, agora vai? Então, eu olho para a criatura que eu decidi casar, né? E digo assim, gente, eu vou colocar na minha mochila umas virtudes. Vou trazer a virtude da paciência. E vou conviver com ela. Vou trazer a virtude da, sei lá, do quê? Diga outra coisa boa, uma virtude, né? Compaixão. Né? Mas se eu começar a fazer isso esperando que ela faça por mim, eu estou lascado. Porque ela não tem esse comportamento, ela não tem esse perfil. E eu vou continuar com ela? Vou. Entendeu? São escolhas. Então, façam as escolhas conscientes, todo mundo. Principalmente os mais jovens. Vamos fazer tudo de maneira consciente. Porque é importante a gente não se machucar e não machucar o outro, né? Isso é liberdade. Isso é liberdade. Eu acho que já está aqui acabando. Deixa eu ver aqui. Acho que só tem esse aí. As predisposições instintivas são um obstáculo ao livre-arbítrio? Não há arrastamento irresistível. Entenderam a pergunta do espírito? Ele perguntou assim, ó. As predisposições do instinto são um obstáculo ao livre-arbítrio? Não há arrastamento irresistível. O que vocês já entenderam dessa resposta? Eu sou tão instintiva, eu vou lá e faço. Mas o espírito diz assim, peraí, não é assim também não. É possível resistir. É possível. No reino animal não é, mas a gente não está mais no reino animal, está no reino nominal. Então você tem livre-arbítrio e tem consciência já. Então
Não pensa. É isso que ele vai dizer. Todos os acontecimentos da vida são pré-determinados e o livre-arbítrio, né, na verdade. Escolha das provas. Então, nada é determinado. Todo mundo escolhe a prova que quer. De repente, eu escolhi a prova que eu ia ser carpinteiro. Eu vou ser carpinteiro. Mas, gente, eu não gosto de levantar cedo, eu não gosto de fazer força. O carpinteiro precisa bater no prego, precisa carregar madeira. Depois descubro, mas, gente, eu tinha que escolher essa profissão mesmo. Então, entendeu? É uma prova. É predeterminado? Você é obrigado a ficar com isso a vida toda? Então, não, gente. Larga o prego lá e vai fazer outra coisa. Entendeu? Então, é isso que a gente... Eu sei que o que eu estou falando, às vezes, pode ser uma coisa distante da nossa realidade. Mas pensem no que nós estamos, cada um, no que está fazendo. É tempo de mudar a qualquer momento. Planeje direito, organize a sua vida. Eu tenho uma pessoa que eu conheço, ela tem 45 anos. É um bom status econômico, os filhos já estão na faculdade. Aí ela diz assim, eu estou querendo fazer uma faculdade, o que você acha? Aí eu falei assim, você quer fazer faculdade? Ela falou assim, eu estava querendo fazer de medicina. Aí eu falei assim, tá, eu acho legal. Você sabe quantos anos você vai levar estudando? Ela mas eu vou me formar. Aí ela falou assim, eu achei legal isso. Eu vou me formar com 55. Eu falei assim, tá bom, ela tá. Achei tão legal, uma simplicidade. Ela tem todo o tempo do mundo, ela tem condição financeira, vai, né? Tem que ir, ela quer experimentar isso. Acho legal. Não sei se eu teria essa coragem, essa predisposição, porque com a idade depois dos 40 a gente fica meio, né, com vontade de não fazer nada. Mas... Olha, o livre-arbítrio é aí oferecido para a gente para ir ou resistir. Está todo mundo aí com o livre-arbítrio na mão. Está todo mundo aí com as coisas para fazer, para as decisões. Você vai ou você não vai. Mas para ir ou não ir, meça as consequências. Pense, imagine as coisas que você vai construir com aquilo que você vai decidir. É só isso. É bom para você? É bom para o outro? Então vai. Se não for para um, deixar o outro sofrer, não vai. Espera mais um pouco para decidir daqui a pouco. Que a vida continua sempre e a vida é eterna. É muita coisa, né? Vocês gostaram de refletir sobre isso hoje? Vamos sair daqui igual ou diferente? Cheio de caraminhola. Gente, mas não é para ninguém ficar sem dormir, não, tá bom? É para todo mundo dormir, mas assim, dormir dizendo assim, essas virtudes, eu tenho que ver qual virtude que eu estou precisando nesse momento para poder me impulsionar. Porque, às vezes, a gente vive na vida sem trazer as virtudes para a gente. A gente deixa as virtudes com os santos. Paciência, lealdade, amorosidade, verdade, criatividade, beneficência, paciência, coragem. Tudo é virtude, bora trazer para a gente, bora usar, ela é nossa, gente, é de graça. Eu, ultimamente, estou querendo andar com uma aí, mas está difícil entender como é que puxa ela, né? Mas eu já reparei que depende de mim, assim, depende da vontade. Então, eu já sei que uma coisa que eu preciso é disciplina, é outra virtude para poder chamar a outra. Aí, quando eu penso na disciplina, eu lembro, gente do céu, tem que ter vontade. É uma coisa, né? Uma coisa atrás da outra. Mas, gente, assim somos nós. Foi um prazer estar aqui com vocês. Muito obrigado pela paciência, tá bom? E a gente se encontra mais vezes. Uma boa noite a todos.